Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. O texto que nós vamos ler hoje, para dar sequência ao nosso estudo, encontra-se em Êxodo capítulo 6, a partir do verso 28. É o finalzinho do capítulo 6 e nós vamos ler até o versículo 7 do capítulo 7. Êxodo 6, 28 até 7, versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como o faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar? O Senhor lhe respondeu: Dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será o seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. O texto que nós acabamos de ler introduz o processo pelo qual Deus libertou o seu povo do Egito. O texto que nós lemos encerra aquele projeto, aquele processo, aquele conjunto de iniciativas de Deus no sentido de designar Moisés para esta missão, no sentido de convencer Moisés a aceitar essa missão, e introduz um outro processo pelo qual agora o faraó será convencido. Nós podemos dividir esse momento na história do Êxodo nessas duas partes. Até o capítulo 6, Deus insistindo com Moisés e usando Moisés e falando a Moisés e ministrando a Moisés a fim de que Moisés abrace o seu chamado, a fim de que Moisés abrace a sua missão. Deus trabalhando a vida de Moisés para que Moisés viesse a ser o homem que Deus queria que ele fosse. A partir do capítulo 7 e até a saída do povo do Egito, Deus trabalhando o faraó, Deus trabalhando no coração do faraó, Deus endurecendo o coração do faraó às vezes, Deus massacrando o coração do faraó às vezes, para convencer o faraó da grandeza de Deus, do poder de Deus, da vontade de Deus e da decisão de Deus de libertar o povo israelita, a fim de que esse povo pudesse prestar culto ao Senhor no monte que o Senhor havia preparado. Dois momentos muito especiais. O primeiro momento levou Moisés a ser o maior líder da história de um povo. O segundo momento levou o faraó a ser humilhado, a ser abatido na presença de um Deus que não divide a sua glória com ninguém. Então o texto que nós lemos não será exatamente a base do nosso estudo. Eu não vou aqui ministrar sobre esse pequeno trecho que nós lemos, mas exatamente sobre o processo que esse trecho que nós lemos desencadeou. Processo que nós chamamos comumente de as 10 pragas do Egito. A partir desse texto, em que Deus manda mais uma vez que Moisés e Arão procurem o faraó, desencadeia-se uma série de eventos que nós costumamos chamar de as 10 pragas do Egito. É claro que esse termo pragas é um termo que ficou consolidado pelo uso a partir da história do estudo desse texto.
Mas o texto de Êxodo não apresenta esses 10 sinais como pragas. Pelo contrário, apresenta esses 10 sinais como sinais e maravilhas, prodígios, atos de juízo de Deus em relação à terra do Egito. São mais do que pragas, são iniciativas soberanas do Senhor, no sentido de mostrar, através de sinais e maravilhas, a sua grandeza, a sua soberania, a sua majestade em toda a terra do Egito, e assim fazer com que o Egito libere o povo, e assim fazer com que o Egito seja julgado por ter escravizado o povo de Deus. É sobre estas pragas, como nós as chamamos, sobre estes sinais e maravilhas, 10 sinais e maravilhas, que eu gostaria de compartilhar com você, ainda que resumidamente. É claro que numa meditação como a de hoje, eu não terei condições de esmiuçar cada um destes sinais, cada uma dessas pragas. Mas, resumidamente, eu quero apontar algumas questões para você, a fim de que você possa compreender o que esses 10 sinais e maravilhas significaram no contexto da saída do povo do Egito. Você sabe que o objetivo de Deus, ao enviar as pragas, como nós as chamamos, era forçar o faraó a deixar o povo sair, enfraquecer essa cultura egípcia, enfraquecer esse sistema de poder egípcio e, ao mesmo tempo, envergonhar os seus deuses. As pragas foram mais do que uma iniciativa de Deus para comover o faraó. As pragas também foram um modo que Deus encontrou para enfraquecer o sistema de poder do Egito e para envergonhar os seus deuses. Como você sabe, os egípcios criam num panteão formado de muitos deuses, por muitos deuses. E nesse panteão havia deuses para todo tipo de ação, para todo tipo de questão da vida, para todo tipo de área na vida das pessoas. E os deuses egípcios eram considerados nessa época as maiores divindades em todo o mundo, as mais fortes, as mais importantes, porque afinal de contas o Egito era a terra mais desenvolvida, a nação mais poderosa, o povo mais evoluído dentre os povos daquele mundo conhecido, daquela região, naquele período. Essa era mais ou menos a forma de pensar das pessoas naquela época. Se um povo é bem-sucedido, isso é sinal de que os deuses desse povo são poderosos. Era um raciocínio bastante concreto, bastante automático. Se um povo é vitorioso em batalhas, se um povo cresce, se um povo é abençoado, isso é sinal de que os seus deuses são mais fortes do que os deuses dos outros povos, que não são tão bem-sucedidos, que não são tão poderosos nas batalhas, que não são tão abençoados naquilo que fazem. Quando as pragas são enviadas, todo esse conceito acaba cooperando para que as pessoas descobrissem que o Deus de Israel era muito maior do que os deuses do Egito. Em cada uma das pragas, Deus mostra o seu poder, Deus revela a sua superioridade em relação ao Egito e em relação aos deuses do Egito. São 10 os sinais e os prodígios que Deus faz na terra do Egito. O primeiro, transformar as águas do rio Nilo em sangue. É interessante você saber que o Nilo, principal rio do Egito, era não só a fonte da vitalidade da terra do Egito, como também um símbolo da glória do Egito e dos seus deuses. O Nilo era um rio bastante significativo, grandioso, de águas abundantes, que abastecia a terra do Egito e que simbolizava a grandeza do próprio Egito. Os faraós falavam com grande orgulho do Nilo e da sua passagem pela terra do Egito. Os líderes egípcios se orgulhavam bastante por poderem saber que o Egito possuía um rio tão maravilhoso como o rio Nilo.
outros rios de outras regiões eram considerados de menor importância diante da grandeza de um rio como o Nilo. E na primeira praga que Deus mandou, as águas do Nilo foram transformadas em sangue. O que era antes símbolo de vitalidade e grandeza foi transformado num símbolo de morte e desgraça. Assim foi a primeira praga, as águas transformadas em sangue. Dois elementos que de repente estavam debaixo da soberania do Deus de Israel, a água e o sangue. O que era água virou sangue, o que era glória virou vergonha, o que era vitalidade virou morte. E a desgraça começou a chegar na terra do Egito. Essa foi a primeira praga. E mesmo assim, o coração do faraó permaneceu obstinado. Quando vieram a segunda, a terceira e a quarta pragas, o segundo, o terceiro e o quarto sinais miraculosos, prodígios, o que aconteceu? Um enxame, na verdade, uma quantidade absurda de rãs subiu do Nilo e invadiu a terra do Egito. Depois das rãs vieram os piolhos. Na verdade, a tradução dessa palavra é ainda um pouco complexa. A palavra que algumas Bíblias traduzem por piolhos, outras traduzem por mosquitos, é a ideia de que seriam como que pernilongos. Há uma diferença entre as moscas que compõem a quarta praga e esses mosquitinhos, que eram como pernilongos, como o pernilongo que nós matamos no quarto de casa em dia de verão, o mosquito da dengue, aquele mosquito menor, fininho, que chupa o sangue. Era esse tipo de mosquitinho que estava invadindo o Egito na terceira praga. Rãs, mosquitos, ou como a minha versão traduz, piolhos, que é um jeito também de interpretar o que seria esse inseto, que ninguém sabe muito bem qual era. E na quarta praga, as moscas. Interessante que as rãs subiram do Nilo, os piolhos ou mosquitos nasceram do pó que foi agitado pela vara de Arão, e as moscas vieram quando o faraó descia às águas. Veja, 3 pragas que vieram de novo do Nilo, das águas em que o faraó se banhava e da própria terra, do pó da terra, incluindo novos elementos aí debaixo da soberania e do poder de Deus. Não só os animais, não só esses organismos da natureza, mas também as águas e o próprio pó da terra. A terra se transformando em praga, a terra se transformando em sinais e prodígios debaixo do poder e da autoridade do Senhor. Rãs, mosquitos e moscas invadindo a terra do Egito. E além desse sinal de que Deus tem autoridade sobre tantos elementos da natureza, estava um detalhe muito interessante. Esses 3 organismos, esses 3 seres da natureza, as rãs, os piolhos ou pequenos mosquitos e as moscas, são organismos mínimos que envergonharam as imagens dos deuses egípcios, que eram constituídas normalmente a partir da figura de grandes animais. Então veja, quando Deus enviou as rãs, os mosquitos e as moscas, que são organismos tão pequenos, seres tão mínimos na natureza, os deuses do Egito, que eram caracterizados a partir de grandes imagens, figuras de animais poderosos, foram envergonhados. Como que uma terra que tem deuses simbolizados através de animais como o rinoceronte, o elefante, o leão, o tigre, outros animais grandiosos, pode ser assim tão massacrada por animais tão pequenos, por animais tão insignificantes, que de repente se transformaram numa praga violenta invadindo a terra do Egito? Se na praga do Nilo a glória do Egito estava sendo envergonhada, na praga das rãs, dos piolhos ou mosquitos e das moscas, que são a segunda, a terceira e a quarta pragas,
os deuses simbolizados a partir de figuras de grandes animais foram envergonhados. E o Senhor revelou a sua autoridade sobre esses deuses. Mas ainda assim, o faraó continuou obstinado. Aí veio a quinta praga, que é a praga da morte dos rebanhos. Com a morte dos rebanhos, a estabilidade do Egito começou a ser afetada, porque as águas do Nilo em sangue fizeram com que os peixes morressem, mas o Egito sobrevivia principalmente do gado e da agricultura. De repente o gado morreu, e era o gado do faraó, que era na verdade um gado sagrado, porque pertencia ao faraó. E aqui o Senhor novamente envergonhando aquilo que era sagrado no Egito, aquilo que era vital no Egito. Depois vieram as feridas purulentas, que é a sexta praga. Algumas Bíblias chamam de úlceras. E quando essas úlceras vieram, essas feridas vieram, Deus incluiu mais um elemento da natureza aí, que foi o fogo. Por quê? Porque as feridas purulentas vieram em função de um punhado de cinzas que Arão tomou nas mãos e jogou para o ar. Essas cinzas viraram uma poeira bem fininha, que ia tocando na pele das pessoas e provocando essas úlceras, essas feridas. As cinzas representando o fogo, porque elas foram tiradas de uma fornalha. Mais um elemento da natureza. E não só as pessoas ficaram feridas, mas também os animais. E assim, as pragas começaram a atingir um número cada vez maior de pessoas, de animais, e a abrangência delas foi aumentando. O que mostra que as pragas tiveram nas mãos do Senhor contra o Egito um caráter progressivo, que foi se desenvolvendo à medida em que uma nova praga ia chegando. E é nesse contexto que vem a sétima praga, dos gafanhotos. E é interessante notar aqui que os gafanhotos vieram com o vento. Olha aí mais um elemento da natureza sendo incorporado nesse processo da ação de Deus, o vento. O vento trazendo enxames enormes de gafanhotos. E esses gafanhotos vieram para exterminar o que sobrou, que o granizo deixou. E eu acho que eu pulei uma praga aqui, que foi exatamente o granizo, que é a sétima praga. Na sétima praga, que é o granizo, esqueça um pouco os gafanhotos, eu já volto neles. A sétima praga, depois das feridas, que foram a sexta praga, é exatamente a chuva de granizo. E um novo elemento entra em cena aqui, que é o céu. A chuva de granizo veio do céu, matou grande parte da lavoura. Os rebanhos já tinham morrido, principalmente os do faraó. E agora a lavoura e o rebanho do povo morre. O alimento no Egito fica escasso. A estabilidade do Egito está sendo minada. Deus está envergonhando o Egito. Os deuses do Egito não podem fazer nada. Onde estariam os deuses da fertilidade, da lavoura, da agricultura, dos animais, todos eles sendo envergonhados? E aí sim vem a praga dos gafanhotos, agora com o vento, exterminando o que o granizo deixou. Você percebe como as pragas se desenvolvem e se tornam cada vez mais abrangentes? Então vamos resgatar aqui o que nós já vimos. Primeira praga, as águas do Nilo transformadas em sangue. A glória do faraó sendo transformada em tragédia. A vitalidade do Egito transformada em morte. Depois a segunda, a terceira e a quarta pragas. Rãs, pequenos mosquitos ou piolhos e moscas. As imagens grandiosas de deuses egípcios, representadas em animais grandiosos, impotentes diante desses pequenos insetos, pequenos animais que arrasaram a terra do Egito, que invadiram a terra do Egito. Depois a quinta praga, morte dos rebanhos. Os rebanhos do faraó, os rebanhos sagrados do faraó, Deus envergonhando a própria casa do faraó e a sua propriedade e os deuses que eram relacionados ao próprio faraó. Depois a sexta praga, feridas purulentas ou úlceras, que foram originadas a partir de cinzas de uma fornalha que foram lançadas no ar. Os elementos se combinando, água, terra, fogo.
Aí depois o granizo que veio do céu, a terra e o céu, debaixo da autoridade de Deus, o granizo destruindo rebanhos e lavouras. E aí vem então os gafanhotos, a 8ª praga. Eles vieram com o vento, veja, água, terra, fogo, vento, tudo isso debaixo da autoridade do Senhor nosso Deus, e tudo que estava sobrando de alimento no Egito, os gafanhotos consumiram. E aí vem a 9ª praga. E a 9ª praga foi uma espécie de golpe final antes do golpe de misericórdia, antes do golpe definitivo, antes daquilo que nós chamaríamos de a pá de cal sobre o Egito, que foi a morte dos primogênitos. A 9ª praga é muito importante, porque a 9ª praga constituiu-se de trevas que cobriram toda a terra do Egito. 3 dias e 3 noites de escuridão total. Por que essa praga é tão importante e por que ela só foi superada pela morte dos primogênitos? Porque o principal Deus do Egito, era simbolizado pelo sol. O Deus maior do panteão egípcio, o Deus Amon-Ra, era simbolizado através da imagem do sol. Na 9ª praga, a maior divindade egípcia, as divindades egípcias foram sendo envergonhadas uma a uma. Todos os elementos foram sendo usados por Deus. A gradatividade das pragas mostrou que Deus está no controle de todos os elementos naturais. Mas a 9ª praga mostrou que o maior Deus do Egito não tinha qualquer autoridade diante do Deus de Israel, porque as trevas cobriram a terra do Egito, de modo que o Egito já não via a luz do sol. A 9ª praga é como se Deus estivesse dizendo para o Egito o seguinte: o Deus de vocês, onde é que está agora? Onde é que está o maior Deus de vocês? Os deuses representados pelas águas do Nilo foram envergonhados. Os deuses representados nas grandes figuras de animais foram envergonhados. Os deuses do gado, os deuses da lavoura, os deuses da saúde física foram envergonhados através da morte dos rebanhos, das feridas purulentas, da chuva de granizo, dos gafanhotos. E o maior Deus da tradição egípcia já não podia socorrer a terra do Egito, porque as trevas cobriram a terra do Egito. Veja, o que eu estou tentando mostrar para você aqui é o seguinte: as pragas foram muito mais do que uma tentativa de Deus de comover o faraó. As pragas não foram um elemento de tortura. As pragas foram uma revelação da grandeza de Deus. Com as pragas, o Senhor mostrou que Ele é superior a toda divindade criada pelo coração humano. O Deus dos povos não pode salvar. Os deuses criados por mãos humanas não podem socorrer. O Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, soberano, que tem os elementos nas suas mãos: água, fogo, terra, vento, estão debaixo da soberania desse Deus. A terra, o chão, o céu lá em cima, de onde vem a chuva de granizo, estão debaixo da soberania desse Deus. E o Deus maior do panteão egípcio, representado pelo sol, nada pôde fazer quando o Senhor dos exércitos resolveu agir, porque as trevas cobriram a terra do Egito. A 9ª praga foi a maior praga até então, para mostrar para o Egito que os seus deuses nada eram. E só depois, com a morte dos primogênitos, quando a vida do Egito dá lugar à morte, quando os primogênitos, que eram a coroa da família, os filhos mais importantes na tradição antiga eram os primogênitos, porque eles significavam a sucessão
os primogênitos eram os herdeiros mais legítimos daquilo que os seus pais construíram. Os primogênitos continuariam a história de seus pais. Quando os primogênitos morrem, é como se a história do Egito estivesse morrendo. E o Egito estaria sendo destruído. Ou seja, se Deus envergonhou os deuses do Egito com a morte dos primogênitos, a própria história do Egito é envergonhada, porque é como se a história do Egito deixasse de existir. Veja, 10 sinais e prodígios, 10 sinais e maravilhas que Deus operou na terra do Egito. Para ensinar o quê? Porque existem algumas lições aqui. O que essas pragas ensinam para nós hoje? 4 lições que eu quero compartilhar rapidamente com você. Essa descrição das pragas que eu fiz serviu como uma introdução. Agora eu quero tirar algumas lições e aplicá-las ao nosso coração que crê em Deus e que deseja submeter-se a essa soberania de Deus. A primeira lição que as pragas nos ensinam é sobre o poder de Deus. Porque nas pragas a gente descobre que toda a criação se submete ao Senhor. A única criatura do universo que não se submete ao Senhor é o ser humano, representado aqui na figura do faraó. Só o faraó não se submete. A terra, o fogo, a água e os ventos se submetem. O céu se submete. As criaturas da terra se submetem. Mas o faraó permanece obstinado. O poder de Deus sobre toda a criação para nos mostrar que Deus é Senhor e que nós, seres humanos, deveríamos nos submeter voluntariamente. Porque embora o poder de Deus seja capaz de mobilizar toda a criação, nós, seres humanos, temos livre-arbítrio e Deus não nos força a decidir o que Ele quer que nós decidamos. Essa decisão tem que ser nossa, voluntária e motivada por amor, diante de um Deus tão grande, diante de quem toda a criação se rende e se prostra. Primeira lição que nós aprendemos é sobre o poder de Deus. Que triste que toda a criação se submeta e o ser humano permaneça rebelde. Muitas vezes Deus usa a criação para envergonhar o ser humano, a fim de que ele finalmente se dobre debaixo do poder de Deus. Essa é a primeira lição, o poder de Deus. Sobre a natureza, sobre a criação e tentando convencer o ser humano a se render voluntariamente diante desse Deus. Segunda lição. A segunda lição que nós aprendemos aqui é sobre a solidariedade de Deus. Porque essas pragas são mais do que uma autoexibição. Na verdade, essas pragas são um esforço de Deus no sentido de libertar um povo cativo. A mensagem que as pragas passam é que Deus não poupará esforços para libertar aquele que está sofrendo, para abençoar aquele que está oprimido, para dar vitória àquele que não tem forças para vencer. O Egito era uma terra poderosa, que escravizava povos dos mais diferentes, a fim de que trabalhassem esses povos na construção dessa glória do Egito. O Egito era uma terra injusta, uma terra opressora. O faraó oprimiu os israelitas. José tinha dado aos israelitas uma terra, mas o faraó temeu os israelitas e resolveu se impor a eles com poder e maldade, injustiça e violência. E essas coisas atraem o juízo de Deus. Toda maldade, toda injustiça, toda violência atraem o juízo de Deus. Porque Deus é solidário com o pequeno, com o fraco, com o frágil, com o pobre. Deus resiste aos soberbos, aos arrogantes, aos poderosos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está do lado daqueles que são injustiçados, daqueles que são vitimados, daqueles que são oprimidos, daqueles que são escravizados.
As pragas ensinam sobre a solidariedade de Deus, desse Deus que não mede esforços para socorrer os enfraquecidos. Em terceiro lugar, as pragas nos ensinam sobre a justiça de Deus. E é interessante quando você lê sobre as pragas, que em todas elas o Senhor faz questão de dizer: farei distinção entre o meu povo e os egípcios, de forma que as pragas não atinjam o meu povo. Numa leitura superficial fica a impressão que as pragas atingiram todo mundo. Mas Deus é justo. Deus não pune o inocente e nem permite que o castigo sobre os ímpios resvale nos inocentes. Deus é justo e a sua justiça é perfeita. As pragas tiveram esse critério. Elas só atingiram o Egito, os egípcios, a casa do faraó, os conselheiros do faraó, mas o povo de Deus permaneceu imune a todas as pragas. Porque podem cair 1000 ao teu lado, meu irmão, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Isso é promessa do Senhor. Isso não quer dizer que Deus não permita que as provações que atingem os ímpios nos atinjam também. Muitas vezes, a doença que chega na casa do ímpio chega na nossa. A dengue, o mosquito da dengue que morde, que pica o vizinho ímpio, também pica você na sua casa. A chuva do alagamento que invadiu a casa do ímpio também invadiu a casa do crente. As provações, as lutas, as consequências dos pecados coletivos atingem a todos. Mas o juízo de Deus, quando o juízo vem diretamente de Deus, ele vem sobre aqueles que Deus quer julgar, sobre aqueles que Deus justificou, o juízo não vem. E a maior prova disso é a eternidade. Ele separará uns para a direita, outros para a esquerda, e dirá aos da direita: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o gozo eterno, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus sabe quem é quem, meu irmão. Você fica olhando o mundo e fica pensando: meu Deus, quanta injustiça, quanta maldade, será que Deus não vê isso? Eu quero que você saiba que Deus sabe quem é quem. E que cedo ou tarde o juízo de Deus virá sobre toda maldade, sobre toda injustiça. É assim que termina o Salmo 1. Porque os pecadores não sobreviverão ao dia do juízo, e nem os ímpios na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa é a terceira lição que nós aprendemos sobre a justiça de Deus. E a quarta lição, que é uma lição preciosa, que nós aprendemos com as pragas do Egito. É uma lição sobre a graça e a misericórdia de Deus. Por quê, pastor? Como falar de graça e misericórdia diante de um cenário de tanta tragédia? Por uma razão muito simples. Quando Deus enviou a praga do granizo, a 7ª praga, a chuva de granizo, que veio do céu contra os animais, a lavoura e até contra pessoas no Egito, Deus mandou Moisés dizer para o faraó uma palavra muito interessante, que está no capítulo 9, do verso 13 ao verso 16. Veja só, eu vou ler para você. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Até aqui tudo bem. Até aqui nada de novo. É o que a gente está falando até agora. Mas veja o versículo 15. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé, exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Louvado seja Deus. O que é que esse texto nos ensina? Que as pragas, embora duras, difíceis, trágicas, não tiraram a vida toda do Egito. Não
extinguiram o Egito. Não eliminaram os egípcios de sobre a terra. Por quê? Porque Deus sempre age com misericórdia. A graça de Deus não pode ser desprezada. Como Deus mesmo disse, Ele poderia, para libertar o povo de Israel, simplesmente aniquilar o povo egípcio. Mas não é esse o propósito de Deus, acabar com tudo. Deus sempre reserva um remanescente. Deus sempre poupa alguém. Deus sempre preserva pessoas para que elas possam reconhecer a grandeza da sua graça e da sua misericórdia. Nenhum juízo de Deus é sem misericórdia, é sem a graça que é própria do Senhor. Deus não é mau, Deus é bom. E Ele tem prazer em salvar, socorrer e revelar a sua glória, a sua majestade, a sua soberania, a fim de que as pessoas o temam. Por isso as pragas também nos ensinam a lição da graça e da misericórdia do nosso Deus. 4 lições. 10 pragas, pragas que envolveram animais, terra e céu, pragas que envolveram terra, água, vento, fogo, pragas que envergonharam a glória do Egito, pragas que envergonharam as estruturas de poder do Egito, pragas que envergonharam os deuses dos egípcios, pragas que envergonharam a história dos egípcios, pragas que ensinaram 4 lições importantes. Lição sobre o poder de Deus, lição sobre a solidariedade de Deus, lição sobre a justiça de Deus, lição sobre a graça e a misericórdia de Deus. Vamos orar. Pai maravilhoso, nós queremos exaltar-te nesse fim de tarde. Tu que és o Deus da criação. O fogo, a água, a terra, os ventos te obedecem. Obedeceram Jesus. O Jesus que mandou os ventos calarem. O Jesus que andou sobre as águas. O Jesus que olhou para o céu, sabia o que havia depois das estrelas, do firmamento. O Jesus que desceu do céu e pisou na terra. Para conquistar a terra, toda a autoridade, ele disse, me foi dada no céu e na terra. Ah, Pai, tu que és o Deus da nossa vida, tu que tens poder para mover a natureza e a criação, a fim de que a criação proclame os teus feitos e os nossos corações se rendam ao Senhor. Oh Deus, tu que és um Deus solidário, que te colocas ao lado do pobre, do fraco, do afligido, do oprimido. Tu que és Deus justo. E a tua palavra diz que os ímpios não permanecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Como é bom confiar num Deus que não faz acepção de pessoas, mas que também não fecha os olhos para as decisões das pessoas. E nada do que fizermos em nome do Senhor nessa vida ficará sem a devida recompensa. A tua palavra diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. A tua palavra diz que não há ninguém que tenha deixado casa, parentes, família, bens deste mundo que não receba 100 vezes mais nesta vida e no porvir a vida eterna. Tu és justo e nós nos alegramos na tua justiça. E tu és também um Deus misericordioso, gracioso, que com aprovação dá um escape, cujo prazer é salvar e abençoar. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor quer que todos os homens sejam salvos, diz a tua palavra, e cheguem ao conhecimento da verdade. Nós queremos nos entregar a ti nesta hora, Pai, ao teu poder, à tua solidariedade, à tua justiça, à tua graça e misericórdia. Que o Senhor nos tome nas mãos, nos ensine a depender totalmente do Senhor e que os nossos corações se rendam a ti.
Que não sejamos obstinados, como foi o faraó. Que não sejamos rebeldes, mas sejamos humildes e quebrantados. Abençoa a nossa vida, Pai. Abençoa cada ouvinte que estudou a Bíblia comigo hoje. Abençoa-nos no decorrer desta semana. Continua falando ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.